Bem, galera do segundo ano, você já me conhece, né? Eu sou professor de física de vocês. E o assunto de biologia, né, da recuperação ficou sobre minha responsabilidade. Então eu que farei a prova de biologia da recuperação de vocês. E o assunto escolhido pelo Ricardo foi o sistema respiratório e o sistema circulatório, certo? Então eu vou começar falando sobre o sistema respiratório e logo em seguida o sistema circulatório. Reforço também que é dentro deste vídeo que vocês encontrarão os assuntos e toda a parte de apontamento para estar realizando a atividade e futuramente a prova de recuperação, ok? O sistema respiratório é o sistema responsável por garantir a captação de oxigênio no meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Pronto. Essa é a função, a responsabilidade do sistema respiratório, ok? Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, nossa capacidade de permitir odores e relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório. E aí nós temos os órgãos do sistema respiratório, que são as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e os pulmões, ok? Todos eles fazem parte do sistema respiratório. E aí nós temos essa imagem aí, citando bastante, né, sobre essas partes. Tem outros nomes ali, né, como diafragma, epiglote, narina, todos esses são atrelados a essas partes do sistema respiratório. As fossas nasais é o primeiro local por onde o ar passa. Nela é possível observar três regiões: o vestíbulo, que é a área respiratória, e a área olfatória, é a parte anterior e dilatada das fossas nasais, a qual se comunica com o meio exterior. A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais. Por fim, temos a área olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual é rica em quimiorreceptores de olfação. A faringe é um órgão músculo-membranoso, comum ao sistema digestório e respiratório. A parte que faz parte do sistema respiratório é denominada de nasofaringe, enquanto a parte digestória é denominada de orofaringe. A nasofaringe está localizada posteriormente à cavidade nasal. Lembrando, nós agora estamos entrando em detalhamento dos órgãos que fazem parte do sistema respiratório. A laringe, que é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento que apresenta forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Na laringe é possível perceber a chamada epiglote, que nada mais é do que o prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que o alimento adentre o sistema respiratório. Além da epiglote, encontramos na laringe a presença das chamadas pregas vocais, que são responsáveis pela produção de som, ou seja, é através dela que emitimos a fala. A traqueia é um tubo formado por cartilagens hialinas em formato de C, logo depois da laringe. A traqueia ramifica-se dando origem a dois brônquios, denominados de brônquios primários. Os brônquios são as ramificações da traqueia, como a gente viu agora, que penetram cada um em um pulmão pela região do hilo. Esses brônquios, denominados de brônquios primários ou principais, penetram pelos pulmões e ramificam-se em 3 brônquios no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo. Preste atenção nisso, porque isso aí pode ser uma questão de prova, tá? Esses brônquios, chamados de secundários ou lobares, ramificam-se dando origem a brônquios terciários ou segmentários, que também se ramificam, dando origem aos bronquíolos. Os bronquíolos, por sinal, são ramificações dos brônquios. Possuem diâmetro de cerca de 1 milímetro e não possuem cartilagem.
Esses também ramificam-se, formando os brônquios terminais e posteriormente os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Cada nome, né, gente? Alvéolos pulmonares são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica, né? E estão localizadas no final dos ductos alveolares. São semelhantes a pequenas bolsas, apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorrem as trocas gasosas. Geralmente, os alvéolos estão organizados em grupos chamados de saco alveolar. E por fim, os pulmões. Os pulmões são órgãos em formato de cone que apresentam consistência esponjosa e apresentam a maior parte de seu paraquenima conformado pelos alvéolos, sendo estimada a presença de cerca de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada de pleura. O pulmão de uma criança geralmente apresenta a coloração rósea, enquanto o do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à maior exposição à poeira e à fuligem. Podemos dividir o sistema respiratório em duas porções, a condutora e a respiratória. Na condutora, ela é formada pelas fossas nasais, a nasofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os bronquíolos terminais. Como o nome indica, é a que permite a entrada e saída de ar, porém sua função não acaba aí, tá? É nessa parte que o ar é limpo, umedecido e aquecido. Ou seja, de suma importância para a gente respirar. É o que conduz a nossa respiração e faz todo o processo de limpeza do gás carbônico e transformação em oxigênio. A porção respiratória é formada pelos bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos, que são partes responsáveis pela ocorrência das trocas gasosas. É nessa porção que o oxigênio inspirado passará para o sangue e o gás carbônico presente no sangue passará para o sistema respiratório. A respiração é conseguida graças à realização de dois movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. A inspiração garante a entrada do ar. Nesse processo aí, a contração do diafragma e dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e diminuição da pressão em seu interior. A expiração é quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo, os músculos torácicos eles relaxam, assim como o diafragma. Então, eles reduzem a caixa torácica e o aumento da pressão interna. Essa é a parte do sistema respiratório. Vamos agora para o sistema circulatório, que na nova atualização, o sistema circulatório agora é o sistema cardiovascular. É o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas, como eu falei para vocês, né? O coração, que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue, e os vasos sanguíneos, que são os tubos por onde o sangue passa. Os três principais tipos de vasos sanguíneos são as artérias, as veias e as capilares. O coração dos seres humanos, assim como dos outros mamíferos, é um órgão muscular formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrílocos. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrílocos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas de sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito, a presença apenas do sangue rico em gás carbônico. No coração, ainda a presença de 4 válvulas, que impedem o refluxo do sangue, permitindo um modo do fluxo contínuo. O coração apresenta também 3 camadas ou túnicas, que são o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. Os vasos sanguíneos são um grande sistema de tubos fechados por onde o sangue circula.
Os três principais vasos, como já foi citado anteriormente, são as artérias, as veias e as capilares. E aí nós temos a característica de cada um. As artérias são vasos que levam sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Nesses vasos, o sangue corre em alta pressão. Elas ramificam-se em artériolas. Os capilares são os vasos sanguíneos muito delgados, que garantem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo, aquele equilíbrio para poder o corpo ter suficiente sangue entre os tecidos. Não é à toa que quando algo na nossa pele fere, sai logo, né, o sangue. Né? Vocês percebem que tem um tecido ali na nossa pele, um tecido epitelial, que logo sai o sangue. É por isso. E as veias, que são os capilares sanguíneos que convergem para as chamadas vênulas, as quais convergem para as veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão para evitar o refluxo do sangue. As veias são dotadas de válvulas. Por isso que quando a gente começa a ter um sangramento que atinge uma veia, uma artéria, é necessário conter logo aquele sangramento para que o sangue possa continuar sendo redirecionado ao coração, sendo bombardeado para o corpo, para que a gente não pare, para que o coração não pare. A circulação nos seres humanos funciona da seguinte maneira. O sangue chega no coração pelo átrio direito por meio das veias cavas. Esse sangue, que é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, é desoxigenado, segue então para o ventríloco direito, do ventríloco direito é bombeado para os pulmões via artérias pulmonares. Nos pulmões ocorre o processo de hematose. O que é o processo de hematose? É quando o sangue, até então rico em gás carbônico, recebe oxigênio proveniente da respiração pulmonar. O sangue rico em oxigênio volta ao coração pelas veias pulmonares, chegando a esse órgão pelo átrio esquerdo. E do átrio esquerdo, ele segue para o ventríloco esquerdo. E para concluir, a circulação nos seres humanos é denominada de circulação dupla, uma vez que se observa a presença de dois circuitos: a circulação sistêmica, ou a grande circulação, e a circulação pulmonar, ou a pequena circulação. A sistêmica diz respeito ao circuito que o sangue faz partindo do coração em direção aos vários tecidos do corpo e depois retornando a esse órgão. A pulmonar diz respeito ao circuito realizado pelo sangue do coração aos pulmões e em seu retorno ao coração. Nesse circuito, o sangue sai pobre em oxigênio do coração e segue para o pulmão, onde é oxigenado e retorna ao coração. Ou seja, é tudo uma questão, né, de transporte. Porque já na circulação sistêmica, ele é impulsionado para o corpo e são feitas trocas gasosas. O sangue que era rico em gás carbônico e pobre em oxigênio também retorna ao coração. Ok, gente? Então esse é o assunto da recuperação de vocês. Peço que vocês assistam o vídeo por completo, respondam a atividade. Lembrando que todas as respostas da atividade estão nesse vídeo. Basta vocês assistirem e prestar atenção. Até a próxima.